Olá! Com 2 anos do seu primeiro mandato, ela liderou diversas lutas em defesa da educação pública de qualidade, assim como dos professores e servidores estaduais, contra privatizações e também pelos direitos dos segmentos mais vulneráveis da população. Além da educação, ela tem como bandeira a saúde, moradia, o funcionalismo público. No programa Conexão Legislativa de hoje, eu recebo aqui, em nossos estúdios, a deputada do Partido dos Trabalhadores, professora Bebel. E vai fazer aqui, né, professora Bebel, um balanço do seu mandato aqui no Parlamento Paulista. Muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios aqui da Rede Alesp, no programa Conexão Legislativa, deputada. Eu que agradeço, Sérgio, é uma satisfação muito grande estar aqui na Rede Alesp, no estúdio do Conexão Legislativa. E cumprimento toda a assessoria que está aqui de imprensa, que é espetacular, né, e faz acontecer o nosso trabalho parlamentar para que toda a população paulista saiba o que nós estamos debatendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E isso é bom até para o telespectador também saber. Eu falei agora na abertura exatamente nos 2 primeiros anos de mandato, né, da senhora aqui na Assembleia. A senhora já fez tanta coisa, né, deputada? Olha, Sérgio, eu digo para você o seguinte, eu entrei com uma perspectiva, falei, bom, vou defender, sou da área da educação, aquela coisa da professora, que é natural, é uma coisa assim meio de onde eu sou oriunda. Mas quando eu fui deparando, eu fui vendo que a coisa era muito maior, né? Era você entender que o Estado de São Paulo, ele é gigante, né? Que tem uma diversidade regional, uma diversidade sobre todos os aspectos, né? E que, lamentavelmente, né, eu acho que confirmou, enquanto eu estava no sindicato, confirmou uma tese, né? Que os serviços públicos não são prioridades, né, para os governos até então. E tem mais, né? Além disso tudo, a senhora é presidente da associação, né, da POSP. A POSP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, né? E por dentro, veja bem, quando eu estou fazendo a luta de fora, né, da POSP para dentro do Legislativo, é algo que você tem um olhar. Quando você está dentro do Legislativo, não é que você muda a concepção e nem as bandeiras, não é disso que eu estou falando. Mas você sente mais duro e mais cravado, porque você vê que aquilo que é a ideia de é dele, não tem jeito. O deputado defende daquela maneira. Acabei de conversar agora com um deputado que ele tem uma concepção, uma leitura de Estado diferente da minha. Ele não esconde isso, ele fala, não, eu não sou. O meu Estado é uma ideia de um Estado enxuto, um Estado que não tem essa visão como a senhora tem, de Estado social, essas coisas todas. A gente entende que é diferente mesmo, né? Então, quando você tem que lidar com isso, é que você bate em si. Isso eu vi na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para mim, antes até, porém, eu acho que os precatórios, porque a gente perdeu por um voto, né? Ali também foi uma perda substancial para o funcionalismo público. A reforma da Previdência, né, que majorou de 12% até 16% das alíquotas, e mais que isso, taxou, confisca, né, o dinheiro dos aposentados e pensionistas, mas eu tenho tranquilidade, Sérgio, para dizer que eu fui a primeira deputada a dizer que haveria um processo de desaposentação, porque eu sempre li nas intenções, e não vou falar que é do partido, o partido ele defende, o PSDB ele tem esta visão, é Estado mínimo mesmo, ele defende isso, né? Ele foi eleito, ele ia implantar, mas cabia a mim, que não defendo, lutar, né, essa lógica de Estado. E eu li lá, claramente estava, se constatado, né, o déficit atuarial, que aposentados e pensionistas também teriam que
contribuir com a Previdência. Então, quando eu li, eu subi à tribuna e disse, olha, se os aposentados e pensionistas pensam que não vão ser abrangidos por esta reforma, estão enganados. Haverá um processo, eu não usei nem confisco, desaposentação. Vocês também vão contribuir. Eu fui chamada de mentirosa, que eu estava esticando a corda, aquele negócio. Pois a gente está vendo aí, hoje deve ter, nós vamos ter uma marcha agora em maio, né? Lá para o Palácio dos Bandeirantes até, para pedir para que pare com esse confisco. A população idosa, ela está cada vez mais pauperizada. Ela já não tem, por exemplo, tem o piso salarial profissional nacional, que é uma luta nossa intensa. O reajuste deveria ter sido de 33,2%. Reajuste. O governo dá na forma de gratificação para complementar o piso, ou seja, tem professores que ganham abaixo do piso salarial profissional nacional, profissionais da educação. Quanto que é esse piso? O piso é 3.850. Bom, se ele ganha abaixo, também tem aposentados e pensionistas que ganham. Então, aposentados e pensionistas que ganham vão ter o complemento, né? Então, deve estar ganhando 13.400, vão ter 450. Mas o correto seria dar 33,2%, né, para todos e de forma linear, né, com repercussão geral. Aí você poderia falar, né, de que pelo menos ter um pouco mais de possibilidade de ter o poder de compra. Eu diria que os servidores públicos, o funcionalismo público está pauperizado, né? Está muito pauperizado. Tanto que 10% eles estavam lutando e a gente... Nós tivemos aí a aprovação desses projetos, né? Mais recentemente falando, desse aumento dos servidores, né, de 10%, enfim. Tivemos também, né, um aumento do mínimo aqui, porque a senhora está falando, o poder de compra. A população não tem mais. A inflação chegou acima de 10%. Né, deputada? Sim. Então é complicado, né? As pessoas desempregadas, outros que não têm aumento de salário. E no caso dos servidores, ficaram com os salários congelados durante a pandemia toda, né? 2 anos e mais um ano que não tiveram reajuste, 3 anos. Então, isso compõe uma perda muito maior, dá em torno de 21%. Para ter 10%, né? Está tendo 50%, metade, um pouco menos da metade do que deveria ter. Então, o poder de compra dele está corroído, dos servidores públicos, dos professores, e o que está sendo dado não vai lhe dar. O que ele comprava 3 anos atrás, não compra mais. É isso que a população deve entender. E o que é interessante, todos que se elegem, todos os governadores se elegem falando, olha, vou construir escolas, vou valorizar a educação, vou valorizar a saúde. E quem é que coloca em prática a saúde, a educação? São os servidores públicos, deveriam ser valorizados. Não acho que tem que ser milionários e nem ricos, ter minimamente condições dignas. Eu me lembro bem, assim, às vezes eu vou muito em supermercado, né? Eu faço compras, mas eu me lembro, deputada, do comentário das pessoas, e até comigo mesmo, a gente com R$100, sabe o carrinho menor, aquele pequeno supermercado, pequenininho, que você anda, sentia aquele carrinho. Hoje você sai com 2 sacolas e falei lá. Quer dizer, realmente é complicado, né? Tendo essa visão de aumentos ou de perda, de né? perda, aumento não, de perda, melhor dizendo. Agora, a senhora falou na pandemia. Eu queria até saber, né, deputada, quais foram aí os principais desafios enfrentados pela senhora, no caso aqui, diante da pandemia mesmo da Covid-19? Olha, Sérgio, eu acredito que eu fiz 2 frentes, a legislativa e a POSP. E eu me lembro que no legislativo eu entrei com pedido de requerimento e também lá para o governador, para a Secretaria da Saúde, para a Secretaria da Educação, pedindo que colocassem os professores
na fase 1 da vacinação, porque eu entendia não, isso era dito até pelos epidemiologistas, que a capacidade de contaminação, né, dos professores era muito alta, né? E me lembro que o governador respondeu que não, que ia manter o plano estadual de imunização, né, conforme estava. Depois, com muita pressão, fizemos uma greve digital que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida, porque a greve digital, eu falei, é uma coisa estranha, eu estou acostumada com o povo na rua, como assim? Mas não poderia contrariar uma posição que eu tinha, que era de não retorno às aulas só com vacina, portanto, como é que eu ia fazer um aglomerado, né? Eu ia cair... Virtual, né? Virtualmente, então foi uma greve virtual. Uma greve virtual, né? Foi uma greve virtual. E nessa greve, nós conseguimos, então, uma sentença da juíza, que obrigou, sim, o governador a vacinar e colocar os professores na fase 1, baixar, volta às aulas só com baixa da curva, né, da contaminação, uhum. E, enfim, garantir os equipamentos de proteção individual para as escolas e preparação da estrutura física, porque enquanto a PUESP, nós fizemos uma pesquisa e detectamos que mais de 1.000 salas de aulas não tinha condições nenhuma de funcionamento, fosse em situação sem pandemia, sobretudo com pandemia, porque não tinha circulação, né? Nenhuma, eram salas improvisadas, né? E que lamento, essas salas de aulas continuam, né? De qualquer maneira, eu acredito que a maior vitória que eu atribuo foi a este fato, né? Não só dos professores e, por conseguinte, isso empurrou, porque o MEC acabou estendendo a vacinação para todo o Brasil. Começou em São Paulo. Eu sei que o governador de São Paulo, ou o pré-candidato ao governador, vai dizer: nós fomos o primeiro estado que vacinou os professores. Mas tem que contar da luta, né, que o sindicato dos professores teve que fazer também para que vacinassem aí os profissionais da educação. Não só. Eu acredito também que o estado de São Paulo teve várias contradições. Veja bem, nós temos o Instituto Butantan e no PL 539 estava lá a privatização, né? Eu acho que vai ser muito difícil pré-candidato a presidente da República, que é por hora, o João Dória, não sei se ele, se o Ricardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, mas, sim, ele vai dizer que ele foi o pai da vacina aqui. Posso até dizer que teve momentos em que eu acreditei, mas quando ele colocou o Instituto Butantan na lista das privatizações ou extinção, isso para mim caiu por terra, né? A prioridade com relação à vacinação. E também por ter liberado aí o secretário da Educação a volta às aulas num período em que todos os epidemiologistas diziam que não tinha como voltar às aulas, né? Então, isso coloca em dúvida essas questões. Mas esse PL 359, eu acho que deixou aí marcas indeléveis no que diz respeito à CDHU, né, que teve a extinção, enfim, a própria que trata das epidemias, os órgãos que tratam das epidemias, enfim. Eu acho que deixa essa marca, mas também outras, né, no que diz respeito a própria Instituto do Câncer, que era o Oncocentro, né, que era para ser... isso foi por força da oposição, porque ali também foi por um voto, né? As votações, elas foram muito apertadas no período Dória aqui na casa. Então, acredito que foram momentos muito, muito intensos,
nessa casa. Não, eu queria até falar, falando em votação, né? Eu queria falar dos projetos, né, de sua autoria, como, por exemplo, aqui o 803, né, que dispõe aí sobre a destinação das penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de atos, né, deputado, Racista. ainda, meu Deus, de preconceito racial. Que agora virou uma lei, né? Você viu? Pois é. Que bom. É bom, assim, você ter iniciativa que é difícil andar aqui na casa, porque tem as razões múltiplas ideológicas, não deveria. Eu acho que quando um projeto é bom, e eu cheguei a votar em projetos de concepção diferenciada, mas o projeto era bom, eu cito um. Eu comecei a fazer um debate sobre adoção, a deputada Janaína Pascoal apresentou um projeto, eu retiro o meu movimento, mas também discordei do dela, fiz uma emenda de plenário que voltou para as comissões, ela acatou a propositura do deputado Caio França e a nossa, e o deputado Luiz Fernando, né? E a gente votou. Então, isso para nós não é problema. Para nós, a bancada do PT não é problema. O problema é o problema que criam conosco, porque somos do PT. Né? Me parece uma coisa meio ruim. Esse é um projeto, por exemplo, que a gente reduziria muito essa questão do racismo, né? Da intolerância, enfim. E agora se tornou uma lei e ele está dando prisão, inclusive, uma lei que dá até prisão. A senhora falou desse negócio de acatar, né? Eu acho legal isso também, né, deputada? Porque não é questão de, porque o projeto é meu, não é seu. Não tem esse consenso também, né? Isso é muito bom. Deve ter. Né? Tem que ter esse consenso. Tenho isso como... Porque o projeto ele pode sim ser alterado, ele pode ser, né? Como a senhora fez, né? No caso que a senhora explicou agora, né? Que foi acatado pela deputada Janaína. E aí foi para plenário, tranquilo, todo mundo votou. Resolve. Exatamente. A senhora tem um outro também, o 747, né, que eu acho legal também, que estabelece aí parte da alimentação destinada, no caso aqui, aos alunos da rede pública, né, de ensino. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Dos professores e funcionários de unidades escolares, né, de alunos da rede pública esse é um problema. de alimentação. Nossa Senhora, esse é recente, esse é o mais recente. É o mais recente, né? Esse aí foi assim, isso acabou gerando em função do quê? Eu comecei a visitar as escolas e comecei a ver os professores com as marmitas, comer de marmita na sala. Eu fiquei incomodada que eu falei, meu Deus, nós estamos numa pandemia, eles estão comendo, como é que eu vou falar? Não vou falar, terminou tal. Aí teve um horário de HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo, eu pedi 10 minutos, falei, e uma das queixas que eles colocaram foi o fato deles não poderem comer a mesma comida que as crianças tinham. Eu falei, mas o que não pode comer? Não, é proibido. Peraí, mas proibido aonde? Onde é que está escrito? Então, e as escolas de tempo integral têm isso. Então, o que eu observava? Que a comida eles comiam frio, não tinha onde esquentar. Porque se imaginar que num intervalo tem 10, 15 professores, 15 para ir para a cozinha de merenda esquentar é muita gente, não dá. Então, come do jeito que está. Ou tem um micro-ondas que fica revezando ali para ir esquentando a comida. E esse micro-ondas não é porque o Estado dá. A gente compra com vaquinha. Fazem vaquinha para levar para a escola. Né? E eu fiz esse PL inspirado nisso, porque eu entendi o seguinte, que se soltasse o professor um pouquinho antes, ele fazia o prato dele, ele ia para a sala lá deles, eu acho que deve defender uma sala de refeição para os profissionais. Eu não pus aí para não dizer que eu estava criando gasto, mas teria que ter uma sala apropriada para eles almoçarem, né? Como todo trabalhador tem, as empresas, é exigido que as empresas tenham e eles poderem ir para a sala dos professores, mas comem lá. Então, se um tempo atrás, né, a gente ouvia dizer que os trabalhadores rurais eram boias frias, eu posso dizer que a minha categoria é uma categoria boia fria, porque come frio, eles comem frio. Não tem estrutura nas escolas para você garantir ou minimamente deixar que comam.
Não, essa que a senhora falou, de não poder comer a comida Não podem comer. dos alunos junto, não. Muitas... Se tem condições, né, de ser servida a comida para os professores sem prejudicar, né, a alimentação das crianças, tudo bem, porque isso não aconteceria, óbvio, jamais iria acontecer. Não, nem os professores topariam, né? Também não, exatamente. Eu acho que isso tem um bom senso. A senhora tem um outro, inclusive, eu queria saber desse aqui, ó, que é o que cria assistência pecuária, que destina aí é destinado às famílias compostas, né, por membros que contribuíram para o sustento familiar e acabaram falecendo, né? Pecuniária em virtude aí, da Covid, em virtude da Covid-19, acabaram morrendo, falecendo por causa da Covid. Então, tem familiares que ficaram desassistidos, porque dependiam do salário. Morre. Bom, se é o professor que é efetivo, fica, mas com a nova Previdência, cai pela metade, né? Com essa nova regra, né? Com a nova regra da Previdência. Mas se o professor é o precário, esse fica sem nada. A família fica desassistida. Então, como ele morreu, né, trabalhando no posto, não só, porque estava também com vínculo no Estado, por que não ter uma assistência pecuniária? Por que não ter um salário, ainda que fosse a título de um salário mínimo de família aí para poder garantir, né, a alimentação dos seus, porque é isso, está falando de quem ficou desassistido, né, por conta da morte do coronavírus e porque houve negligência também, morreu muito professor por negligência, né, então... Esse também foi um... E a senhora tem algum projeto para agora, digo, que seja prioridade para a senhora, no caso, para ser aprovado? Prioridade para mim, sim. Tem o deputado Gianazzi que fala do PDL 3022, eu tenho 39, né? Eu vou falar de um projeto que é um projeto que tem que se tornar projeto, mas é um projeto. Eu acho que todos que têm PDLs deveria juntar, fazer um PDL único, jogar na casa e dizer o seguinte: o governo tem algum para aprovar? Tem. Então a gente só deixa pautar se pautar este para parar de cobrar aí, confiscar os salários dos aposentados e pensionistas que já não tem de onde tirar, né? Teve agora os 10%, eles estão maluquinhos para receber os 10%, que ainda nem está na folha, e isso já dissemos, não recompõe a perda que teve, né? Então, minimamente, se parar de cobrar, né, isso aí já vai dar um suspiro aí para os aposentados e pensionistas, né? Ou aprovar, né? Todos estão no mesmo pé, o do Gianazzi estava na de Finanças, mas engavetaram. O meu está na CCJR, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E Redação. Então, quer dizer, todos nós estamos meio que ali, né? Eu não gostaria disso, eu acho que seria possível. Tem o da delegada Graciela. Tem uma PEC minha, né? Também sobre o mesmo assunto, tem da própria delegada Graciela. Para mim, se for um bem comum, que seja, vamos fazer esse bem comum. Esse é o clamor, né? E a população idosa, eu costumo dizer o seguinte: o olhar do jovem e do idoso, para mim, ele tem um apelo igual. Um porque quer transformar o mundo, né? E o outro quer dizer o seguinte: olha, eu transformei, quero continuar com vida, com dignidade, né? Então, eu acho que são duas pontas aí que precisam desse olhar. E que se nós, que somos parlamentares, enfim, os governos, né, se sensibilize. Nós estamos na iminência aí de novas eleições, né, que os candidatos, eles se toquem com isso, porque, veja bem, o que foi feito com o PLC 3, com os profissionais da educação, né?
acabar com a carreira e colocar um subsídio e dizer o seguinte, eu estou pagando mais, essa é uma mentira deslavada. Por que é deslavada? Porque nos descontos todos vai pôr no bolso abaixo do que é o piso salarial profissional nacional. Você fala, mas professora, quando... Ela está dizendo isso em relação ao que é, ao piso que foi aprovado, né, inclusive aqui ao subsídio, ao que desmonte da carreira, isso, a última era... votação que teve, isso, que foi polêmica exato. aqui na casa, e que os professores vieram com tudo para cá, para casa, para dizer, não façam isso. Nos deixe com a nossa carreira, valorize essa. Tem 3.700 milhões, valorize a carreira que nós temos. Né? Na forma de... pode Você está dizendo, sim... quer dizer, no final das contas, sairia praticamente a mesma coisa, do piso anterior para o que seria... Pois é, porque daí você poderia implantar. Nós temos um plano estadual de educação. Tem a meta 17. Que diz a meta 17? Eu pautei esse plano estadual de educação quando estive presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Está pautado lá, né? Para fazer, inclusive, o acompanhamento, avaliação e acompanhamento das metas que até então não se implantou nada. E tem a meta 17. Que diz a meta 17? Valorizar os profissionais da educação de acordo com a média de salário dos demais profissionais que têm nível superior. Eu chamo a atenção para você do seguinte, em 2015 nós fizemos uma grande greve, eu nem era deputada, precisava de 73,2% de reajuste. Agora, com a defasagem salarial de todos os profissionais da sociedade, baixou para 52%. O governo não estava falando que estava dando 73% de reajuste? 70, isso. E não deu, não é verdade. Eu demonstro isso numericamente que não é, mas vamos lá. A gente não estava pedindo isso, então desce a meta 17, mas na forma de reajuste salarial. E a gente estaria pulando de alegria, né? Eu acho que a gente estaria, de fato, tendo a nossa carreira e faça uma carreira mais atrativa, que chame os jovens para quererem ser professor, porque ninguém quer ser mais professor. Que tenha concurso público, porque com essa PLC 3, o que foi aprovado lá, tem um concurso público? Tem. Tem os 3 anos de estágio probatório? Tem, mais um curso que fui eu mesma que reivindiquei, quando a gente conquistou o maior concurso da história, em 2013. Pois bem, o que o governo vai lá e faz? Mais uma prova de estágio, mais uma prova de avaliação de desempenho, podendo ser demitido. Ou seja, você passa no concurso que já é uma avaliação. Você fica 3 anos de estágio probatório. Você faz um curso, ainda faz uma avaliação para poder ver se vai. Aí não, né? Aí eu acho que é muita... Eu até perguntei para o delegado Olim. Eu posso falar porque ele sabe que eu fiz essa pergunta. O senhor queria para a carreira do senhor que para ter reajuste o senhor fazer provinha? Não, eu não quero isso para mim. Então, nós também não queremos. Deputada, a gente está chegando ao final do programa aqui. Rapidamente, as suas expectativas, né, do seu mandato para esse ano ainda de 2022. Bom, a minha expectativa é esperar que os professores não adiram a essa nova carreira, a esse subsídio, que espere um novo governo eleito para que a gente consiga aí virar não só a vida dos professores, mas do funcionalismo público no estado de São Paulo, que precisa de um plano estadual, né, do funcionalismo público, para que tenham diretrizes e metas e tenham respeito, né, porque somos nós que levamos o estado de São Paulo nas costas. São os profissionais da educação, da saúde, enfim, todo o funcionalismo público. Então, essa é a minha esperança e daqui até a eleição, enfim, apostar que não vai ter nada de polêmico, né, para que a gente possa minimamente fazer um debate de mérito aí para o futuro, que eu acho que é disso que a gente tem que falar agora.
A gente agradece muito a sua participação aqui no programa, viu, deputada? Até uma próxima vez. Bom, eu agradeço, Sérgio, como agradeço a todos que nos assistiram através da Rede Alesp, essa que eu tenho uma enorme simpatia, gosto muito. Bom, a gente fica feliz por isso, deputada. E tenho certeza que deve ter muita audiência no estado de São Paulo. Com certeza. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Conexão Legislativa de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.